Sem dúvidas, um dos maiores mistérios bíblicos citados nas Sagradas Escrituras foi dito pelo Mestre Jesus Cristo há mais de 2000 anos atrás. Uma sentença proferida à humanidade dos últimos tempos, em que o Mestre fez questão de mencionar, sendo esta uma geração maligna e adúltera. E assim, o único sinal que será dado à humanidade hoje não será outro a não ser o sinal do profeta Jonas. No entanto, o que o Mestre Jesus Cristo quis dizer com essa frase? Qual será o sinal do profeta Jonas para a humanidade hoje? Este é mais um mistério que o canal do Braga irá te apresentar. Assista este vídeo até o final e descubra em que tempo estamos vivenciando. Mas antes, dê o seu like, curta e compartilhe. Caso não seja inscrito, inscreva-se no meu canal. E não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. O mundo que vivemos seria de fato um verdadeiro paraíso, se não fosse a humanidade ter se desviado da presença do Deus Altíssimo. No entanto, a ganância, o poder e a fama, bem como os desejos mais sombrios do coração do homem, faz com que nosso adversário Satanás use tudo isto contra a humanidade. E assim, cada ação que efetuamos afeta o mundo todo. Com isto, o retorno de tudo o que efetuamos se volta a nós mesmos, em algum determinado tempo, seja nesta vida ou através das futuras gerações. Nas Sagradas Escrituras da Bíblia, é citado no livro de 2 Pedro, verso 3 e 4, que nos últimos dias haveriam muitos escarnecedores da fé, que andando em suas próprias concupiscências falariam: onde está a promessa da vinda de Cristo? Porque desde que nossos antepassados faleceram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. E assim muitos estariam atrás de sinais. No entanto, o grande Mestre Jesus Cristo falou que haveria um único sinal à humanidade do final dos tempos, e este seria o do profeta Jonas. Então, a pergunta que não quer calar: qual seria este misterioso sinal? Para entendermos todo o contexto em que Jesus Cristo proferiu a sentença sobre o único sinal que a humanidade do tempo do fim receberia, temos que voltar aos livros de Mateus, tanto no capítulo 12, verso 38 a 41, bem como o capítulo 16, verso 4. Também esta mesma passagem é citada no livro de Lucas, capítulo 11, verso 29 a 32. Lá são citados que se aproximaram do Mestre alguns escribas, fariseus e saduceus. Estes eram homens de grande renome da classe sacerdotal de Israel. E assim quiseram testar o Mestre, pedindo que ele lhes mostrasse algum sinal no céu. No entanto, Jesus respondendo lhes disse: quando é chegada a tarde, vocês dizem: haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã dizeis: hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu, e não sabeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então, como compreender de fato que sinal seria este, proferido por Jesus à humanidade do tempo do fim?
A história conta, no livro de Jonas, capítulo 1 em diante, que a Jonas, o profeta, foi direcionado pelo Senhor a missão de ir até a grande cidade de Nínive, a proclamar contra esta que a maldade de seus habitantes haviam subido até a presença do Altíssimo. No entanto, Jonas hesitou em executar a missão divina e, desobedecendo ao Senhor, fugiu de sua presença, direcionando para a cidade de Tarsis. Conta a história que o profeta desceu até Jope, uma cidade portuária, e achando um navio pagou sua passagem, e assim se acomodou no fundo da embarcação. Tudo isto com o intuito de fugir da presença de Deus. É citado nas Escrituras que o Senhor enviou ao mar um grande vento, ocasionando assim uma forte tempestade. E com isto, conta a história que o navio estava prestes a se quebrar. Então, é citado que os marinheiros, com grande pavor, cada um clamou ao seu Deus e lançaram ao mar as cargas que haviam no navio, para que assim aliviassem o seu peso. Porém, Jonas havia descido ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um sono profundo. Conta a história que o capitão do navio o acordou dizendo: "Que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós para que não pereçamos." No entanto, é citado na história que os marinheiros lançaram a sorte entre si, logicamente através de um oráculo, para que assim soubesse por causa de quem lhes sobreveio este mal. E com isto a sorte caiu sobre Jonas. É citado nas Escrituras que os homens fizeram inúmeras perguntas ao profeta, tais como sua ocupação, de onde teria vindo, bem como qual a sua terra e qual a origem de sua nação. Jonas então lhes disse: "Eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus do céu, da terra e do mar." Então os homens ficaram apavorados e lhe perguntaram: "O que foi que você fez?" E assim entenderam que Jonas estava fugindo da presença do Altíssimo, pois ele havia lhes falado. A história conta que os homens então interrogaram o profeta dizendo: "O que devemos fazer com você para que o mar se acalme?" Jonas respondendo então lhes disse: "Levantai-me, lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade." Os homens, ao invés disso, se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porquanto o mar tinha ficado ainda mais violento. É citado na história que então os homens clamaram a Deus dizendo: "Ah, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove." E assim levantaram a Jonas, e o lançando ao mar, este cessou sua fúria. Os homens então temeram ao Senhor com grande temor e ofereceram sacrifício e votos a Deus. A história conta que Deus preparou um grande peixe e assim Jonas foi tragado e levado para as profundezas do oceano. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Este relato mostra que é impossível fugir da presença do Senhor, pois Ele preenche os céus e a terra, e não há nada oculto diante dos seus olhos, pois Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Jonas agora estava em um lugar terrível, um lugar que ninguém desejaria estar, e como é relatado pelo profeta em suas descrições, aquilo era exatamente o inferno, um abismo profundo, uma situação que a princípio parecia que Deus havia lhe esquecido. E assim, naquela angústia do limiar entre a vida e a morte, Jonas clamou ao Eterno. E conforme é citado nas Escrituras, Deus ouviu a oração de Jonas da profundeza das trevas. E ordenando ao peixe, este vomitou a Jonas em terra seca.
E assim, a palavra do Senhor novamente veio ao profeta, para que direcionasse a grande cidade de Nínive a trazer a expressa mensagem do Senhor. A história conta que após 3 dias de viagem, o profeta Jonas adentrou a grande cidade de Nínive, uma nação muito conhecida pela crueldade com que tratavam seus inimigos. Era um povo terrível, sem falar que eram idólatras, imorais e praticavam todo o tipo de impureza. Diante disto, esta foi a razão de Jonas ter fugido do Senhor, pois ele sabia que Deus é puro amor, compassivo, misericordioso, longânimo e grande em benignidade. Certamente, Jonas queria a destruição de Nínive por conter sentimentos nacionalistas, bem como de grande depreciação da nação. Porém, a mente de Deus é bem diferente da mente do homem. E assim conta a história, que o profeta, então adentrando a cidade, proclamou dizendo: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. A história conta que, por mais contraditório que fosse, os ninivitas aceitaram a palavra do Senhor e, crendo no Deus de Israel, jejuaram-se e humilharam-se diante do Eterno, desde o maior até o menor, e vestiram-se de pano de saco, uma vestimenta em sinal de humildade ao Criador. E chegando a mensagem ao rei de Nínive, este se levantou do trono, tirou o manto real e, semelhante aos demais, se humilhou diante do Eterno. É citado nas Escrituras que o rei proclamou a toda a nação que fizessem o mesmo, tais como o jejum e as vestes em pano de saco, uma regra tanto aos homens quanto aos animais. E assim, todos clamaram a Deus com todas as suas forças e deixaram seus maus caminhos, bem como a violência. Conta a história que Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos. É citado nas Escrituras que Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha anunciado. O foco principal de toda esta história é que Deus não tem prazer na destruição do ímpio, mas seu maior desejo é que nenhum homem se perca, porém que o ímpio se converta de seus maus caminhos. E como foi dito por Deus em carne humana há mais de 2000 anos atrás, este é o único sinal dado à humanidade hoje: aceitar o sacrifício perfeito da cruz e saber que Cristo vive, pois ao 3º dia ressuscitou, vencendo a morte. Assim como Jonas ficou 3 dias dentro das entranhas do inferno. O sinal para a humanidade hoje é a ressurreição. E a voz proferida a todos os habitantes da terra é uma simples mensagem: arrependam-se, humanidade, de seus maus caminhos, antes que seja tarde demais. Arrependam-se. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gostaria de saber qual a sua opinião sobre este assunto. Deixe o seu comentário. Sua opinião é muito importante para nós. Caso não seja inscrito, inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. Gratidão.